Tenha certeza que você é aquele, e isso é engraçado. Tenha certeza que você está sendo perseguido. E não aquele que está perseguindo. Ok? Glória a Deus. De fato, quando você for perseguido, você diz: Aleluia, eu sou filho da graça. Certo? Mas que diz a Escritura? Ele diz o que a Bíblia diz. Lança fora a escrava, que é Agar, a lei, e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sabe quem disse essas palavras? Sara. E Deus chama isso de Escritura. Ela disse: lança fora a escrava. Lança fora a escrava e seu filho. Ou seja, pega a lei e lança fora da igreja. O Espírito Santo não pode fluir quando a lei está na igreja. É assim. Sara é a graça. A escrava é Agar, a lei. Certo? A igreja hoje está convidando Agar para entrar na casa para criar Isaque, que não é seu filho. Não confiamos na graça. Nós dizemos: Sara não pode fazer o trabalho. Sara não entende sobre santidade. As pessoas falam isso sobre a graça. Deixe-me falar isso. Sara é muito capaz de criar o seu filho. Certo? De fato, foi logo depois que Agar saiu daquela casa que Isaque cresceu de verdade. Então a vida cristã não vai ter crescimento se a lei não sair da sua vida. A lei é como uma pedra que bloqueia a vida da ressurreição. Lembra quando Lázaro ressuscitou dos mortos? E também quando Jesus ressuscitou dos mortos? A vida estava em Cristo, a vida estava em Lázaro, mas havia uma pedra. E Jesus disse: remover a pedra. A pedra, Deus escreveu na pedra. Tem que remover a pedra antes de acontecer a ressurreição. Está ouvindo, igreja? Olha, nós não removemos a pedra de pessoas mortas. Se remover a pedra de pessoas mortas, vai cheirar mal. Não pode remover os 10 mandamentos das pessoas do mundo. Elas ainda precisam do não roubarás, do não dirás falso testemunho. Mas só cumpre isso no exterior e não aqui. Nem aqui. Não tem santidade, mas isso ainda é importante para o mundo. Mas na igreja é um empecilho, porque quem ressuscitou está vivo, mas atrás da pedra. Você entendeu? Certo? Então Deus quer transformação do interior. Certo? E não só uma reforma moral. Certo? E aqui então temos visto ambos, Abraão um tipo da fé e Sara um tipo da graça. Vamos à história em Gênesis 21 para continuar. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado, e Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque, que quer dizer sorriso, Ishak. Certo, em hebraico, sorriso. Quando a fé e a graça se encontram, há sorriso. Então tem que ter sorriso na casa de Deus. Na casa da graça tem que ter sorriso. É o resultado, certo, da graça e da fé. Amém? Em alguns lugares que você vai são tão religiosos, parece com aquele lugar muito quieto, o cemitério. Você vai ao cemitério, está tudo quieto, certo? E por isso devemos fazer barulho na casa de Deus. Devemos ter celebração e também muito sorriso, amém? Vocês filhos de Abraão, Isaques, e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, próximo verso. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e todos sabiam que era um milagre. Amém? E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvisse rirá comigo. Isso é incrível. Abraão colocou o nome dele de Isaque porque Deus disse: o chame de Isaque, riso. Mas Sara teve a inteligência espiritual para interpretar o significado. Muitas vezes, como nós, que temos a Bíblia, que foi dada por Deus. A Escritura veio até nós por Deus. Mas quantos sabem que precisamos de interpretação? Uma coisa é ter um sonho de Deus, como Faraó. Recebeu um sonho de Deus, mas José tinha a interpretação, que é maior. Amém? E Deus nos dá o Espírito Santo para interpretar, que é maior. Agora preste atenção nisso. O nome Sarai, Deus colocou um H no hebraico, rei, do nome dele no nome dela, e ela se tornou Sará. Agora ela é graça e tem inteligência espiritual. Quando ela era Sarai, ela disse a Abraão: eu não posso ter bebê, então pega minha escrava.
E Abraão se submeteu, não é? E então nasceu Ismael, certo? E não foi imediatamente. Foi 9 meses depois. E foi o resultado da palavra dela, foi errado. Mas agora ela tem inteligência espiritual. Ela interpretou o significado do nome, certo? E olha bem, o que aconteceu com Sara também foi isso, igreja. Ela tinha 90 anos de idade quando Isaac nasceu. Abraão tinha 100 e ela tinha 90 anos. Pense nisso. Ela falou o seguinte. Ela disse o seguinte ainda, disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Amamentar. Deus fez algo com seu corpo, igreja. Algo aconteceu com seu corpo. Deus renovou sua mocidade. No capítulo anterior, na verdade, 2 capítulos antes, Deus disse, nesta época, no próximo ano, você vai ter um bebê. E algo aconteceu com seu corpo naquele ano. Como eu sei? Porque Abimeleque era um rei ímpio. Ele não era crente. Era guiado pelos olhos. Ele olhou para Sara e disse, eu quero essa mulher. Ele podia escolher qualquer uma, ele era o rei. Ele tinha um harém cheio de mulheres lindas, ele queria Sara. Por quê? Porque Deus renovou a sua mocidade. Seu corpo foi renovado, a ponto dela poder amamentar. Agora ouça, quando você está sob a graça, Deus vai te manter jovem. Você não anda estressado. Você descansa. Mas quando está sob a lei, parece mais velho do que é. Amém? E ainda usa preto o tempo todo. Ah, não é verdade? Certo, ficam sérios, tristes. Deus vai te manter jovem. Eu olhei para 1 Pedro 3 e perguntei ao Senhor, quando diz que as mulheres cristãs são filhas de Sara, 1 Pedro 3. E eu perguntei ao Senhor por que elas não são filhas de Esté. Esté foi uma mulher incrível. E por que não filhas de Ruth? Ruth foi uma mulher virtuosa. E o Senhor me disse, eu quero que as minhas filhas cristãs saibam que elas são filhas de Sara, porque Sara foi a única mulher que teve a sua mocidade renovada na sua velhice. E vocês são filhas de Sara, irmãs. Todas vocês, amém? E eu, pastor Prince, você é filho de Abraão que produziu com 100 anos de idade. Potente, irmão! Potente! Próximo verso. Olha. E cresceu o menino, Isaac cresceu e foi desmamado. Agora ele ia comer comida sólida. Ok? E se você estudar a cultura daqueles dias, aos 3 anos de idade a criança era desmamada e eles faziam uma festa. Agora um bebê é desmamado com 6 ou 7 ou 8 meses, certo? E começam a comer comida sólida. Mas, naquela época, se amamentava o bebê até que ele tinha uns 3 anos de idade, até 5 anos. Principalmente uma criança especial, como Isaac. Então, colocamos entre 3 a 5 anos porque os eruditos dizem que foi isso. E Isaac recebeu uma grande festa. No dia que foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Não foi só um banquete, igreja, mas um grande banquete. Então era algo especial quando o seu filho passou a comer comida sólida. Tem um significado aqui. Se você entender o significado, se entender o que é ser desmamado, você vai querer isso. Você está pronto? Para a verdade espiritual, somos todos Isaques. E os Isaques digam amém. Vamos continuar lendo antes de falar do significado. E viu Sara que o filho de Agar, a escrava egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. No hebraico, zombava aqui é ria. Mas, se você ler o relato que está em Gálatas sobre Ismael perseguindo Isaac, a palavra perseguindo no grego, em Gálatas, é mais forte do que só rir. Ele zombava de Isaac, mas zombava de Isaac querendo matá-lo, ou seja, tinha ódio no seu coração, desejo de matar. Perseguir até matar, como perseguiam os cristãos primitivos. É a mesma palavra usada ou seja, quando Ismael e sua mãe viram que Isaac estava recebendo um tratamento especial por causa do grande banquete. E neste banquete eles geralmente colocavam coisas no garoto e roupas também daquela tribo, mostrando que ele era o herdeiro. Ela viu que não tinha esperança para o seu filho. Ele não seria o herdeiro. Provavelmente ela provocou o garoto para fazer coisas para machucar Isaac. E isso era uma pena de morte naqueles dias. Uma coisa séria, ou seja, ele fez algo e talvez Isaac escapou e ele começou a rir. Mas era uma coisa de morte. Não era nada pequeno e você vai entender quando foram expulsos e você diz, ah, que pena. Entendeu, igreja? Certo? Vamos continuar. Olha,
O que Sara falou então para Abraão? E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como Isaque, meu filho. Ela disse. Não se esqueça, a Bíblia chama isso de escritura. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Próximo verso. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Irmãos, eu sei que a Bíblia diz que as mulheres têm que se submeter. Mas às vezes, Deus vai dizer para você: ouve a sua voz. Amém. Alguns homens vão pagar uma grande quantia por causa de um seminário para ouvir as mesmas coisas que as esposas falam de graça. Mas porque pagaram, valorizam mais. Não sei quantas vezes Wendy falou algo para mim, certo? Que às vezes quando uma outra pessoa diz, eu digo: isso aqui é muito bom, e ela diz: eu já te falei isso. Temos que ouvir, irmãos, as esposas, essa voz de sabedoria que Deus colocou nas nossas vidas, e as mulheres digam. E os homens digam: amém, amém. Eu sou homem. Tenho que engrossar minha voz. Ok. Olha, ele se preocupou com Ismael, porque afinal de contas era filho dele. Ele era filho dele. Abraão se preocupou com Ismael e Deus disse a Abraão: certo, mas também do filho desta serva farei uma nação. Porquanto é tua descendência, e no natural Ismael se tornou o pai de todos os árabes. Certo? Ele ficou na Arábia Saudita mais tarde. Então, quando pensamos em termos naturais, os descendentes de Isaac são os judeus, os israelitas, certo? E os descendentes de Ismael são todos os árabes, certo? E um árabe, quando recebe a Jesus, ele se torna um Isaac espiritualmente. E um judeu que rejeita Jesus Cristo é um ismaelita. Você entendeu isso? Não falamos de coisas naturais aqui, ok? Glória a Deus. Olha, coisas espirituais. Vamos ver de novo quando ele foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, ele deu um grande banquete. Quando a perseguição começou? Quando Isaac foi desmamado. Ou seja, Isaac não bebia leite mais. Agora era alimento sólido. Ok? E o que é leite e o que é comida sólida? Como nós podemos entender esses termos? A Bíblia interpreta a Bíblia, então vamos ver em Hebreus 5. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E necessitais de leite e não de sólido mantimento. Agora escute. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ou seja, os bebês que bebem leite. Por que são bebês? Porque só bebem leite? Porque não entendem a palavra, o logos no grego, da justiça. Não entendem o ensinamento da justiça. Você sabia que eu já ouvi, muitas vezes, até teólogos, professores de escola bíblica, fazendo declaração sobre justiça como: nós devemos ser muito mais justos. Você não pode ser mais justo, você pode ser mais santo, mas não pode ser mais justo. Assim como você é um homem, como você se tornou um homem? Eu apliquei 7 princípios. Não, você é homem porque nasceu assim. Posso ser mais homem? Você pode aprender a ser o homem que Deus quer que você seja, mas já é homem. A mesma coisa, como você é justo, você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você nasce justo aos olhos de Deus. Amém? Você nasce assim. Glória a Deus. Certo? Agora, bebês que bebem leite são aqueles que não são experimentados na palavra da justiça, como alguém que não entende, acha que a justiça tem a ver com a performance. Eu já ouvi bebês pregando coisas como: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, igreja, devemos buscar a justiça de Deus, fazer a coisa como Deus faz. Aprenda a ficar bem com Deus. Correto no pensamento, correto nas palavras, correto nas ações. E o que é isso? Não experimentado na palavra da justiça. A justiça do Novo Testamento é uma justiça como um dom. É só receber e não conquistar.
Isso vai contra aquilo que o Evangelho diz. A justiça pela performance era, na verdade, naquela época, uma heresia. E ainda tem pessoas, só porque usam preto, com cabelo branco, todo branco, não quer dizer que eles têm a interpretação correta. Eles parecem velhos, mas são bebês. Por quê? Porque estão falando o seguinte: a graça é leite. Eles até dizem isso, a graça é leite. Certo? Mas depois que você entende que Deus te ama, você entende que Jesus te ama, consideram isso, o amor de Deus, o amor de Jesus e tudo mais, como básico. Dizem que a graça é algo básico. E depois que você entende a graça, quem você é em Cristo, agora você tem que progredir, amadurecer e descobrir as exigências de Deus, os seus requisitos e mandamentos. E o judeu olha isso e diz: espera um pouco, se isso é maturidade, nós já somos maduros lá no Antigo Testamento. Porque quando saímos do Egito, Deus nos deu os 10 mandamentos e nos deu a lei. É, na verdade, regresso e não progresso. Invertemos tudo isso. O povo judeu, na verdade, começou com a lei. E depois Jesus trouxe a graça. Olha, a graça é maturidade. É muito difícil para eles receberem a graça. Amém? E quando falam de justiça, pensam nas obras da justiça e não no dom da justiça. Então eles ainda são bebês. Ficam confortáveis com os mandamentos, mas não com a graça. E pensamos que isso é progresso. Deixe-me provar isso na Bíblia, a mesma passagem que fala da tipologia de Sara como graça em Gálatas 4. Olha o que está em Gálatas 4, no primeiro verso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. A palavra menino aqui é nepios no grego, que quer dizer menino ou bebê. Certo? Um bebê. E o herdeiro. Enquanto for menino, como meu filho Justin Dave, que agora tem 3 meses. Muito lindo. Adorável. Ele é tão bonito. Assim como a mãe. Certo? E ele tem uma mania que veio de alguém. Um sorriso assim. Com aqueles olhos. Incrível. Mas o meu filho só bebe leite. Na minha geladeira tem um tanto de comida. Chocolate, sabe? Filé mignon. Certo? Tem muita carne, muita picanha. Pão, mas ele não come. A empregada come. A minha assistente come, amém? Mas o fato é que o pequeno Justin David tem 3 meses, enquanto ele for um népios, um bebê, sendo o senhor de tudo, ele é o herdeiro de tudo. Mas enquanto for bebê, não desfruta de nada. Você entendeu? Vamos continuar lendo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E Paulo estava falando sobre o povo judeu. Certo, ele disse, assim também nós, o povo judeu. Ele escreveu para os judeus em Gálatas. Ele disse, assim também nós, quando éramos meninos, no Antigo Testamento. Quando nós, judeus, éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha, crianças têm tutores e curadores, certo? Olha, quando crianças vêm até a minha casa, ok? Eu digo a eles, não vão para a cozinha, certo? Vocês estão na cozinha, eu vou falar para eles, não toquem no fogão, ok? Não peguem uma faca, certo? Eu tenho que falar a lei, sabe por quê? Porque são crianças. Mas se você for à minha casa e eu te falo, não vá para a cozinha, e depois você vai para a cozinha e eu te falo, não toque no fogão, ok? E eu te falo, não toque na faca. Isso vai ser um insulto. Certo? Por quê? Você é um adulto. E nós pensamos que dando os mandamentos, para quem já recebeu a graça... Bom, deixe-me terminar primeiro, ok? Estão debaixo de tutores e curadores, assim também nós, o povo judeu aqui, quando éramos meninos, no Antigo Testamento sob a lei, estávamos reduzidos debaixo da servidão. Olha, a expressão primeiros rudimentos é uma palavra grega, stokeion, que quer dizer o ABC. O ABC do ensinamento da palavra. Ou seja, a lei é o ABC. Quando saíram do Egito, a primeira coisa que Deus fala, porque eram bebês, a primeira coisa que Deus dá são os 10 mandamentos. Esses são os primeiros rudimentos do mundo. Este é o passo 1, passo 2, passo 3, como jardim de infância. Mas Jesus certo dia veio
Amém? E ele nos trouxe a graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é maturidade. Então, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra filhos aqui é no grego huios, que quer dizer filhos maduros. Não somos mais népios. Népios é quem está sob a lei. Ok? Huios é quem está sob a graça. Olha, isso não é crescimento. Crescimento é quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Então você tem que vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, precisa de comunhão. Isso traz um crescimento pessoal. Ele está falando de lei e graça aqui em Gálatas. Quando a graça veio, ela nos levou à maturidade. Você sabe que vai herdar tudo aquilo que Deus tem. Huios, filhos, filhos maduros. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai! E por que o Espírito Santo deixou ainda no aramaico Abba aqui? Por quê? Porque Deus quer que você saiba que não é este Pai. Não é esse Pai formal, mas é a palavra que você ouve em Israel hoje, quando você vai, sabe, com os seus filhos no playground, elas vão gritar para o pai, Abba, 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 vem aqui, Abba, Abba. Abba é papai. É Deus dizendo que quando você tem o espírito de filho, você chama Deus de papai. Papai, paizinho. E algumas vezes, quando você precisa, seja de cura ou até um outro milagre na sua vida, alguma necessidade que você tem, e você vai até Deus, gaste um tempo, não fale logo da sua necessidade. Demore um pouco, certo? E diga, papai. É com ele que você fala. Papai. Está entendendo? Certo? Papai, sem o espírito de servidão, mas o espírito de filho. Papai. E eu te digo isso, essa é uma oração poderosa. E por que você pode falar papai? Porque o espírito do Filho de Deus, Jesus, está em você. E alguns dizem, bem, tem cristãos, sabe, ensinando outros a chamar Deus de papai, papai. Como é que você fala isso de Deus? Eu quero que saiba. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é Elohim. Deus é El Shaddai. Eu posso ensinar todos os nomes de Deus. E eu já fiz isso também. E tem benefícios em ensinar esses nomes, mas tudo isso foi comprimido em somente uma palavra. Porque na sua oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, eu revelei aos meus discípulos o teu nome, para que o amor que tens por mim esteja neles. E o nome que ele revelou foi Pai. Certo, sim, ele é El Shaddai, mas esse El Shaddai é o meu papai. Amém? Como a Jéssica pode falar, sim, ele é o pastor principal, mas esse pastor principal é o meu papai. Escute isso sobre a Jéssica. Quando eu tinha uma reunião, e ela era pequena, certo, no meu escritório eu tinha uma reunião com todos os líderes, e geralmente não podia entrar naquela conferência antes de passar pela secretária. Mas tem algo nesta garota. Ela passava por todo mundo nos corredores, pela secretária sem falar oi, passava pelos pastores e pulava no meu colo. Sabe por quê? Papai. Sim, eu sou um autor, mas para ela este autor é o seu pai. Quando ela chorava à noite, ela era pequena, agora ela não chora mais. Não daquela forma, mas chorava à noite. Ela não falava, pastor principal da igreja New Creation, por favor, venha aqui até o meu quarto e venha me resgatar. Não, ela não fazia isso. Ela só gritava, papai! É uma oração. Bum, eu chegava logo. E se tivesse um monstro lá, a cabeça dele ia rolar. Amém? Este é o espírito da graça, o espírito de filho. E quando você toma a Santa Ceia, eles vão dizer, se conserte com Deus durante o louvor, fique bem com Deus. Antes da Santa Ceia, se acerte com Deus. E essa tentativa de ficar bem é, na verdade, cair da graça. Estamos sempre certos pela graça de Deus. Por Jesus, porque Ele nos vê em Cristo. Não quer dizer que os atos estão certos. Mas quando você crê que você está bem, você produz ações certas. Não se preocupe. Você entendeu?
E tem algo sobre a carne que precisa da lei para se levantar. O diabo é muito astuto, muito inteligente. É como um copo, vamos dizer, um copo de água. Se eu te dou um copo de água com sujeira embaixo, e nesse copo tem sujeira, mas está tudo lá embaixo, certo? E você ainda pode beber porque a sujeira está lá embaixo. Mas o que o diabo faz é isso, é a nossa carne. Ele diz: mexa isso. Faça algo bom. Faça algo bom com seus esforços. Não precisa da graça, você consegue. Então faça. No momento que você tenta, você está mexendo a água. E olha isso, toda sujeira sobe. Por isso, na tentativa de cumprir a lei, você mexe com isso. O diabo não vai dizer diretamente para você fazer o mal. Ele vai querer mexer com a sua carne. Tente fazer algo bom. Por que você não ora 1 hora? Por que você não ora 2 horas? Olha, leia 10 capítulos. E você tenta, de manhã você acorda e diz: eu brigo muito com meu marido. Mas hoje, olha, eu determino que em nome de Jesus, eu vou ser paciente com ele. E no final daquele dia, o que acontece? A maior briga. Por quê? Porque não pode ser feito pela carne. Não pode ser feito pelo esforço humano. Você está mexendo a carne. Israel disse, e não há nada errado. Tudo que Deus nos mandar no pé do Monte Sinai, nós faremos. Olha, parece bom, parece nobre, não é? Mas é orgulho aos olhos de Deus. Mexeram com a carne, confiaram no esforço. Deviam falar: Deus, se nos deres a tua lei é santa, não vamos conseguir. Não podemos. Precisamos da graça. A graça nos tirou do Egito sem a lei. Foi pela graça. Leva-nos para casa, na terra da promessa, por tua graça.